Bom dia, irmãos. Hoje é dia 19 de junho do ano da graça de 2020 e eu espero que os irmãos tenham acordado na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e também com a alegria que só Ele nos pode e permite viver. E estamos no fim de mais uma semana e eu queria terminar esta semana também terminando a nossa caminhada pelo texto de Ezequiel, capítulo 2 e 3, que considerámos no domingo passado. E voltando ao texto, amados, creio que há três conceitos, três elementos presentes neste texto que precisam de ficar bem presentes no nosso coração. Um primeiro aspecto é que nada acontece na nossa vida do ponto de vista espiritual sem a intervenção de Deus, neste caso também, especialmente pela ação do Espírito Santo. O Espírito entrou em Ezequiel, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que iria fazer e que nós também iremos considerar alguns aspectos mais tarde, aconteceu por causa da ação do Espírito Santo. Precisamos de estar completamente disponíveis para a ação do Espírito Santo na nossa vida, em todos os aspectos da sua intervenção. Um outro aspecto também muito importante e que é consequência deste é que nós precisamos da presença e da ação de Deus pela ação do Espírito Santo e também, como o texto nos conduz a compreender, pela presença da palavra. Nós precisamos desta intervenção. É-nos indispensável. Este era o problema de Israel, foi o problema de Israel, este é o problema de todos aqueles que não têm, que não experimentam esta relação com Deus, que não têm a sua vida espiritualmente tratada com Deus, o seu relacionamento tratado com Deus. É a rejeição da intervenção do Espírito Santo na nossa vida e a ausência da palavra. Ela é por demais importante e por isso aqui nos apresenta este aspecto tão importante de comermos a palavra, de desfrutarmos da palavra, esta condição em que todos nós já nos encontramos um dia, é uma realidade e nós precisamos de a compreender. E notem, este não é um momento. Isto não é um momento. Este é um estágio de vida, esta é uma forma de vida. Nós precisamos de depender sempre do Espírito Santo e precisamos sempre de ter a palavra, o alimento da palavra. A palavra é tão importante, amados. E às vezes estas ideias podem nos trair no nosso coração para a compreensão, se ficarmos pelo aquilo que são as realidades da nossa vida. E nós às vezes pensamos na palavra como aquilo que nós meramente dizemos. Quando estamos a falar de Deus é muito mais do que isso. É o que Ele diz, porque de facto o poder daquilo que Deus diz é extraordinário, amados. Vamos a Gênesis capítulo 1 e vemos esse aspecto presente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. O poder da palavra de Deus. Quando Ele diz, a palavra de Deus tem um poder criador, por exemplo, entre muitos outros. João capítulo 1. João é de facto foi usado por Deus também com a mestria das palavras e foi inspirado obviamente pelo Espírito Santo, mas é tão bom podermos olhar para o início do Evangelho de João e vermos no princípio era o verbo, ou era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e portanto aqui é relacionado diretamente Jesus com este conceito de palavra, e nós bem sabemos como esta palavra, este Jesus, transformou a nossa vida. E, portanto, quando pensamos em palavra, é muito mais do que ler o texto bíblico, porque é, obviamente, muito importante, porque é lá que nós conhecemos Deus, e o texto bíblico é fundamental, mas é muito mais do que isto, porque a palavra de Deus tem um poder extraordinário. E nós precisamos dessa palavra. E, portanto, a necessidade do Espírito, lembrar a nossa condição, que pela ação do Espírito
e da palavra transforma a nossa vida. E finalmente, amados, finalmente, e portanto, só deixar bem presente, amados, que esta ideia de satisfação na palavra é algo absolutamente extraordinário presente aqui neste texto. Satisfazemos enquanto comemos, enquanto nos alimentamos com sabor a mel, esta ideia de prazer, de alegria, de gozo na palavra. É muito importante. E finalmente, amados, um terceiro aspecto que creio que também é muito importante e que está aqui muito presente e que vamos ver, ainda vamos considerar um pouco mais aqui no livro de Ezequiel, que é o facto de Deus estar a chamar Ezequiel para uma missão que obviamente tem todos estes elementos presentes, que tem presente a condição em que Ezequiel estava, a condição em que Israel estava, tem em conta a ação do Espírito Santo, tem em conta a palavra, mas depois Deus está a dizer a Ezequiel, tu tens que ir proclamar esta palavra a este povo que está na condição em que está. E, amados, enquanto nós temos sido desafiados ao longo deste ano a sermos sal e luz, obviamente isto faz muito sentido, porque nós temos esta missão de ir partilhar, de anunciar esta palavra àqueles que ainda não o conhecem. E vamos fazê-lo de muitas formas, de muitas maneiras, amando, mas obviamente tudo vão ser demonstrações de amor, mas partilhando em ações de amor, mas também por palavra, por intervenções. Amados, de toda a forma. Aliás, permitam que vos dê uma ideia muito interessante e presente aqui no texto. No versículo 15 do capítulo 3, está a dizer o seguinte: e passei a morar onde eles habitavam. A forma de Ezequiel cumprir a missão foi ir morar para junto deles. E isso dá-nos uma ideia da forma como nós precisamos de ser contagiosos nesta partilha da palavra. Amados, ação exclusiva do Espírito Santo, lembrar a nossa condição e a necessidade tanto do Espírito como da palavra, o papel fundamental da palavra em toda a nossa vida, porque ela é a intervenção direta de Deus na nossa vida, e finalmente não esquecer que temos uma missão para cumprir. E nós fomos lembrados que esta missão não é fácil, não foi fácil para Ezequiel e não é fácil para nós, mas nós temos esta missão. E não se esqueçam, nós já lembramos isso. E o texto diz, quer ouçam, quer não ouçam. Esta é a nossa missão e nós temos que a cumprir. Amados, confesso-vos que esta tem sido uma jornada ao longo destes dias de voltar a este texto, uma jornada extraordinária e abençoadora de podermos compreender a forma como o Pai tem cuidado de falar connosco nestes aspectos tão particulares para a nossa vida e que tocam e que intervêm diretamente no nosso viver diário. Em todas as situações, para todas as situações, necessidade e dependência do Espírito Santo, intervenção da palavra, dependência total da palavra e uma resposta, um levantar sobre a orientação e a ação do Espírito Santo e de acordo com a missão que o Senhor nos tem dado, o ir. E, amados, esta missão começa em nossa casa, com aqueles que nos são próximos e que estão mesmo ali junto de nós, e depois estende-se por todos aqueles que o Senhor te vai colocando ao nosso lado. Que bênção esta e que privilégio este. Amados, hoje eu queria pedir aos irmãos que pudessem orar em gratidão pela vida do Joel e do nosso jovem Joel e Marques e também da Sónia. Eles celebram o seu aniversário hoje, nos alegramos muito pelas suas vidas, pelas famílias também, então vamos, se possível, também manifestar esta nossa alegria junto deles, e queria pedir que continuássemos a orar, a sustentar-nos em oração, na preparação de mais um domingo, para podermos estar juntos, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, e também, amados, no que diz respeito a um processo que nós precisamos e que estamos de alguma forma a tratar de volta a alguma normalidade. Temos desafios aí pela frente para resolver, do ponto de vista de algumas atividades e ações da Igreja, na escola dominical e outros. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele nos guie
e que Ele nos sustente e que Ele, o Santo Espírito do Senhor nos possa realmente dirigir, levantar e dirigir em tudo aquilo que temos para fazer. Amados, e vamos agradecer a Deus pela presença e pela atenção e pelo cuidado maravilhoso que Ele tem para cada um de nós, algo que nós temos comprovado e experimentado todos os dias. Esta é a minha experiência e eu espero que seja a vossa também. Mesmo no meio às dificuldades, o Senhor nunca, nunca nos desampara. E por isso aqui fica também esta manifestação de alegria. Vamos também ainda orar pela vida daqueles que estão a viver mais dificuldades. Ontem mesmo pudemos entregar uma boa quantidade de alimentos lá no agrupamento escolar de Oliveira do Bairro para apoio a famílias. Tem sido um privilégio também podermos desta forma abençoar a vida daqueles que têm mais necessidades. Mas, amados, vamos nos cuidar e também na nossa comunidade lembrar aqueles que estão a lidar com batalhas mais difíceis nas suas vidas, e vamos amá-los também com as nossas orações e com os nossos cuidados. Por tudo isto, temos mais do que razões para estar e viver este dia na presença e na intimidade do Pai. Desejo um forte abraço para todos e, se não for antes, ou quando for, que nós nos encontremos, que nos possamos realmente alegrar na presença uns dos outros. Então fica este forte abraço e um resto de dia muito, muito, muito abençoado.